De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, 282 pessoas estão na lista de espera por um transplante de coração, mas apenas 23% delas conseguem receber um. E mesmo quando recebem um coração, há um alto risco de que o corpo dessas pessoas rejeite o novo órgão, pois o sistema imunológico delas pode começar a fazer campanha contra células estranhas. Essa é a situação do Brasil, mas afeta o mundo como um todo. Desolador, eu sei. Porém, tudo isso pode mudar algum dia, já que os cientistas descobriram um jeito de criar corações em laboratório. A maioria dos órgãos humanos consegue regenerar suas células depois de sofrer algum dano. Nossos corpos são realmente incríveis, mas infelizmente isso não se aplica ao coração. Se uma pessoa tem um ataque cardíaco, as células mortas ou danificadas do coração não conseguem se regenerar. Aí, elas são substituídas por tecido cicatrizado. E isso é uma ameaça séria, já que esse tecido cicatrizado não transmite impulsos elétricos nem se contrai, então o coração falha. É por isso que é urgente encontrar uma solução para o problema dos transplantes de coração, e os cientistas estão muito perto de salvar muitas vidas. Em 2015, um grupo de pesquisadores da Harvard Medical School e do Massachusetts General Hospital anunciaram ter descoberto uma forma de lidar com o problema de falta de órgãos. Além disso, eles também encontraram um jeito de reduzir as chances de que o corpo de um paciente rejeitasse um órgão transplantado. A resposta está nas células da pele humana, que podem regenerar o tecido do coração humano. Dá para imaginar? Células do coração tiradas da pele. Os pesquisadores usaram uma técnica com base em solução detergente. Simplificando esse processo incrivelmente complexo, eles praticamente livraram o coração do doador das células que poderiam causar uma reação indesejada do sistema imunológico. Lembre-se de que é por causa dessa rejeição do sistema imunológico que o corpo do paciente não aceita o órgão transplantado. Os pesquisadores testaram esse método nos corações de 73 doadores. Os órgãos não eram utilizáveis para transplante e, portanto, podiam ser usados para fins de pesquisa. Antes de tudo, os cientistas tiraram parte das células dos corações. Depois, eles usaram uma técnica inovadora para transformar células de pele adultas em células-tronco especiais, que eram capazes de criar outras de diferentes tipos. E já que elas poderiam se tornar qualquer tipo de célula, os pesquisadores as transformaram em 2 tipos de tecido de coração. O próximo passo era ter certeza de que essas células versáteis não seriam rejeitadas pelo resto do coração. Durante as semanas seguintes, os corações cobertos com as células novas permaneceram em uma solução de nutrientes. Além disso, os pesquisadores colocaram o coração em desenvolvimento sob as mesmas circunstâncias que ele estaria se estivesse dentro do corpo. Deste modo, em 2 semanas, os cientistas conseguiram corações com estrutura e tecido bem desenvolvidos. Eles eram idênticos a qualquer outro coração humano imaturo. E mais importante, depois, quando os cientistas deram um choque de eletricidade nos órgãos, você está pronto para isso? Eles começaram a bater. Naturalmente, a meta final dessa pesquisa é criar corações humanos em grande escala. Infelizmente, até agora, os cientistas ainda não conseguiram desenvolver um coração que funcione a partir dos próprios tecidos do paciente. Você está lembrado que os corações usados nesse experimento foram doados aos pesquisadores porque não poderiam ser transplantados? Pois é. Além disso, existem outros tecidos ao redor do coração, os quais os cientistas ainda precisam aperfeiçoar. Mas o que importa é que esse órgão pode ser criado em laboratório. Lá, as células podem se desenvolver dentro de uma estrutura especial. Os pesquisadores têm agora um plano que os ajudará a alcançar esse objetivo. Eles querem aumentar o número de células-tronco versáteis. Afinal, um coração completo precisará de dezenas de bilhões delas. Em seguida, os cientistas vão tentar descobrir como fazer essas células amadurecerem mais rapidamente, pois o tempo é uma questão essencial quando se trata de transplante de coração. E o passo final será melhorar as condições parecidas com o corpo, nas quais os corações vão crescer. Os pesquisadores têm certeza de que esse método os ajudará a criar corações customizados. Se funcionar, os pacientes não terão que se preocupar com uma possível rejeição do corpo deles ao próprio coração. E essa é uma notícia maravilhosa. Porém, o coração não é o único órgão que pode ser cultivado em laboratório. Cientistas já cultivaram com sucesso diversas estruturas do corpo humano. Além disso, eles trabalharam para desenvolver organoides, que são minúsculos órgãos humanos.
Por exemplo, os cientistas da Ohio State University cultivaram um minúsculo cérebro do tamanho de uma borracha de lápis. Esse organoide é geneticamente parecido com o cérebro de um feto de 5 semanas de idade. Por incrível que pareça, todos os neurônios dele funcionam direitinho. Em 2013, um grupo de cientistas australianos do Murdoch Children's Research Institute e da Universidade de Queensland cultivaram um mini-rim a partir de células-tronco. O primeiro organoide deles, que foi criado em uma placa de Petri, continha apenas 2 tipos de células, mas a tentativa mais recente foi mais bem-sucedida. Cientistas desenvolveram um órgão parecido com um rim humano normal. Ele continha todos os tipos de células renais. Os pesquisadores esperam que esses organoides possam ajudar na terapia celular, modelagem de doença e nos testes de remédios. Naquele mesmo ano, cientistas do New York's Weill Cornell Medical College conseguiram fazer réplicas 3D de orelhas humanas pela primeira vez. Eles começaram criando um modelo a partir de uma orelha infantil e enviando-o posteriormente para uma impressora 3D. Depois, eles cobriram a estrutura com células vivas e as células cresceram ao redor desse modelo. Dentro de apenas 3 meses, a orelha tinha desenvolvido sua própria cartilagem. Um minúsculo estômago humano, com cerca de 2,5 mm de diâmetro, levou apenas 1 mês para crescer em uma placa de Petri. O mini estômago desenvolvido em laboratório é incrivelmente parecido com um de verdade. O Dr. James Well, do Cincinnati Children's Hospital Medical Center, tem certeza de que um dia esses mini-estômagos ajudarão cientistas a entender os processos complexos que acontecem no sistema digestivo dos humanos. Ao estudá-los, os pesquisadores podem descobrir como o estômago se desenvolve ou quais doenças podem atingi-lo. E mais, será muito mais fácil entender os efeitos que as doenças gástricas causadas por diferentes bactérias podem ter nesse órgão. Pesquisadores de diversas universidades colaboraram com a criação de mini-pulmões em 3D. Tanto as estruturas de vias aéreas quanto os alvéolos pulmonares desses organoides eram bem desenvolvidos. Os pulmões funcionaram por mais de 3 meses. Segundo o cientista que comandou o estudo, Dr. Jason Spence, da Universidade de Michigan, os mini-pulmões imitavam as respostas dos tecidos reais. Isso quer dizer que, com a ajuda deles, os pesquisadores podem examinar as mudanças que acontecem nos pulmões humanos quando eles estão doentes. Além disso, os organoides podem mostrar como os pulmões de verdade reagiriam a determinados remédios experimentais. O maior órgão interno do nosso corpo, o fígado, consegue se auto-reparar e regenerar seus próprios tecidos, mas só quando está onde deveria. Cientistas tiveram muita dificuldade a cada vez que tentaram cultivá-lo fora do corpo humano. Foi muito difícil manter as células do fígado vivas, mas em 2015, pesquisadores da Alemanha e de Israel conseguiram cultivar células de fígado em laboratório. Eles publicaram sua pesquisa na revista científica Nature Biotechnology. Até então, elas não formam um órgão de verdade, nem um organoide. Mas os pesquisadores acreditam que as células desenvolvidas são o primeiro passo para criar um fígado completo. E por fim, tem o esôfago. É ele que conecta sua garganta ao seu estômago. Com 20 centímetros de comprimento, esse órgão é relativamente pequeno. Você provavelmente o imagina como uma mangueira por onde a comida escorrega, como se estivesse em um toboágua. Mas não é o caso. Os músculos do esôfago têm que trabalhar muito. Eles se contraem para fazer a comida descer até o estômago. Então, ele é um órgão bastante complexo. Mas uma equipe internacional de cientistas conseguiu criar um esôfago que funciona na Kuban State Medical University, na Rússia. Eles levaram apenas 3 semanas para fazer isso e usaram, adivinha? Células-tronco para criá-lo. O órgão recém-criado provou ter uma durabilidade incrível depois que os pesquisadores o encheram e esvaziaram 10.000 vezes. E então, o que você acha de criar órgãos humanos em laboratório? Compartilhe sua opinião nos comentários aí embaixo. Lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida.